Bem-vindos todos. A Irene chegou um pouquinho depois, mas eu acho que deu certo a atividade. E aí a gente, então, hoje está trabalhando o Ideal Espírita. O título da página é 20 exercícios. A gente fez uma atividade diferente, que foi um GT, são grupos de trabalho. E aí a orientação pelas salas é que uma pessoa ficasse responsável por falar um pouquinho sobre o que o grupo comentou. Então, a primeira sala que eu intitulei Alta de Souza pode ter agora 1 minuto e meio, 2 minutos para falar um pouquinho sobre essa página. Quem vai falar? Quem escolheram? Está entre a Sâmia e o Mário. Para o ímpar? Sâmia. Mário? Sâmia vai falar? Então vai lá. Mário? Falo, Sâmia. sem problema. Quem vai falar? Noite, eu falo. Tá bem. Então, a gente falou de algumas frases que chamaram mais atenção da gente, né? Que foi exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Onde a gente mencionou, né, uma situação que aconteceu, um pouquinho desagradável, né? Porque a gente tende a gente refletiu juntos que a gente tende a olhar o inimigo, mas o amigo a gente não compreende, né? Que às vezes também passa por dificuldade e a gente tem que compreender, né? Então, eu mencionei, o Mário também, enfim, que a gente precisa trabalhar, né, isso em relação aos nossos amigos, compreender e, às vezes, emudecer a nossa agressividade na reação também, né? Porque, às vezes, a gente fica cheio de caraminhola, né? Imaginando um monte de coisa em relação aos nossos amigos e não é verdade. Falamos um pouquinho também sobre ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. O quanto é importante nós sermos realmente ouvintes, né? Quando alguém vem desabafar conosco, né? Ou a gente realmente ocupar uma posição de ouvinte e não ficar ali já pensando no que vai responder para falar, né, das nossas vivências, das nossas dores. Exato, exatamente. E buscar melhor também, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam também a experiência, né? Também relacionado com isso. Eu acho que foi isso. Se esqueci alguma coisa, mais completa. Perfeito, foi no tempinho certo de vocês aí. Muito obrigada, Sâmia. O grupo 2 é o grupo André Luiz. Tem Carlos, Evaldo, Jorge, Neide. Quem ficou responsável? Neide. Neidinha? Nós escolhemos a paciência, né? Porque todos esses exercícios são importantes para a gente viver o dia a dia, né? Então, mas a paciência de todos, eu acho que a paciência é a mais, e haja paciência. Porque eu estou com meus 67 anos e até hoje eu estou treinando ainda a paciência. Porque agora que eu estou treinando mais ainda, porque eu estou com meu marido em casa, de quarentena, eu já não aguento mais essa quarentena. Você e a torcida do Flamengo. Entendeu, Neidinha? Meu Deus, me dá paciência, socorro. Muito bom, Neidinha. Obrigada pelo teu comentário. Vamos para o grupo 3, que é o grupo Chico Xavier. Tem Leila, Fátima, Inês, Jairo, não é isso? Olívia. E quem foi a outra pessoa? E quem é que vai falar? Cristina, a Fátima que vai falar. Ok. Fátima, seu microfone. Adriana. Adriana 2. Nós escolhemos executar alegremente as próprias obrigações, que nem todos os dias nós estamos preparados para executar com tanta alegria aquilo que nós temos que fazer, né? E realmente essas obrigações se tornam muito pesadas. Então, isso nós falamos sobre isso, silenciar diante da ofensa, que muitas vezes a gente não consegue ainda ficar caladinho, né? Trabalhar aquilo que a gente está ouvindo, entender o lado do outro e treinar a paciência constante. Isso aí realmente é algo que
que agora, mais do que nunca, a gente está precisando treinar, né? É um Dentro da teste nossa mesmo. casa, né? Até mesmo quando alguém telefona para a gente, que a gente está num momento que não está muito boa. Então, foram os pontos que nós falamos, né? Os outros, claro, também nós estamos precisando, mas eu acho que esse foi o que mais gritou nesse momento. Perfeito, ótimo. Muito obrigada, Fátima. Aí a gente vai para o quarto grupo, que é o grupo Joana de Ângeles, Marília, Jorge, não é isso? Norma, Roberto, Sandra e Sônia. Quem ficou responsável? Isso. Livre e espontânea pressão sou eu, porque Eba, vamos lá. eu queria uma estreante, né? Mas ela me prometeu. Ela me prometeu, mas tudo bem. Nós fizemos assim um compilado disso tudo, né? E chegamos à conclusão que tudo isso aqui, primeiro, né? Muitas coisas, algumas coisas nós já conseguimos, outras não. Mas isso tudo está pautado na nossa reforma íntima. Somos nós olharmos para nós mesmos e entendermos que não é o outro que me tira a paciência. Eu não tenho paciência. Ah, fulano, olha, fez um negócio que me deixou com muita raiva. Não, ele não te deixou com raiva. A raiva está dentro de você. Né? Então, a todo momento é falado aqui nessas frases, né? Controle, o autocontrole, né? Essa primeira que fala, executar alegremente as próprias obrigações. Se a gente levar para o mundo material, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quero tanto passar naquele concurso público, vou ganhar bem, vou isso, passa. Quando começa a executar a tarefa, começa a reclamar tratar as pessoas mal no atendimento, começa a reclamar do dinheiro, entendeu? Então, tudo isso é da gente, né? Então, nós temos tudo. É como a Marília até falou em algum momento, né? Da dificuldade. É verdade. Mas é importante não desistirmos. Mas eu acho que o grande boom disso aqui é olharmos para cada um desses itens e procurar por eles dentro de nós. Eu acho que é isso aí. Ótimo. Entendeu? Obrigada, minha amiga. Muito bom, muito pertinentes esses comentários. E aí a gente vai para o último grupo, então, que é o grupo Allan Kardec, para Ana, João, Marlúcia, Andréia, é isso? E Valquíria? Quem ficou responsável? João? João. Ele está falando com o microfone fechado, João. João, microfone. Aí. Oi, fui docemente constrangido, as mulheres, né? Não mandaram aqui, né? Mandaram? Pois é. Bom, o que a gente verificou e comentou é que muitos desses itens têm a ver com a caridade, né? E a caridade exatamente é benevolência para com os outros, indulgência e perdão aos inimigos, né? Então, isso perpassa o texto e isso é citado também no final do último parágrafo. Bom, para mim, para as pessoas aqui, eu acho que o mais complicado seria silenciar diante da ofensa, né? É difícil isso, né? Você absorver isso e seguir em frente, não ficar remoendo um problema, uma ofensa, uma coisa que é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. E uma outra dificuldade em relação a repetir informações para as pessoas, sem azedume, né? Ter paciência, principalmente com os idosos, né? Eu vivo essa realidade, né? Tem que ter paciência com nossos pais, com as pessoas mais idosas. Então, às vezes, é difícil, mas a gente precisa treinar isso. É uma necessidade, pelo menos que eu vejo para mim. E a dona Iris comentou também que ela acha que respeitar o serviço alheio, no caso, ela exemplificou de um funcionário do prédio que ela mora, que cuida lá da área, cuida de tudo, e as pessoas não respeitam, sujam, né, não tem cuidado. Então, ela acha uma falta de respeito, isso realmente é importante. Sem respeitar o outro, a gente não consegue conviver bem. Então, é basicamente isso. Se esse ano quer comentar alguma coisa, eu falei que qualquer coisa ela complementaria, né? Tentei negociar isso com ela, mas não sei se sobrou tempo. Não, você foi 10, tá bom, tá ótimo. Aprovado, né, Ana? Tá aprovado. A primeira parte ele já aceitou? Pode. Oi. Posso falar? Fala, Marlúcia. Na verdade, se a gente observar, o próprio título, né, os 20 exercícios, são exercícios, para que nós possamos exercitar realmente cada item desse. Bom, como a Norma falou, alguns a gente já até alcança, outros ainda estão em processo.
e outros ainda estamos bem distantes. Então, que a gente possa realmente trazer isso para o nosso cotidiano. Começando, como a Neidinha falou, dentro da nossa casa, já que é esse convívio que nesse momento nós estamos tendo. É essa oportunidade. Que a gente inicie esses 20 exercícios mesmo, exercitar, né? Passar limpo, tipo tarefinha de casa, aqui nesse pequeno clã, para depois nós continuarmos lá fora. Eu acho que é por aí essa proposta, muito legal, eu achei muito maravilhoso esse texto. Marlúcia, super obrigada pelo adendo. Agradeço a todos que fizeram os comentários. A gente está com o tempo estourado, mas dentro do tempo, acho que deu certo a atividade. E a gente, então, vai fazer a prece inicial agora, e eu vou convidar a nossa amiga lá do Eurípides, a Fátima, para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Fátima? Libera seu microfone. Gente, vamos lá, Fátima. Eu mesmo. Uma prece rapidinha, bem bonitinha para a gente. Vamos lá, minha amiga. Bora, tem que trabalhar. Rapidinho. Querido Mestre Jesus, toda espiritualidade, agradeço a oportunidade de estar participando desse grupo de estudo e que os comentários que sejam feitos aqui sejam de grande valia para cada um de nós. Assim seja. Não sei fazer prece não, gente. Esse é uma prece linda, que cada comentário desse que vocês fizeram seja de valia para a gente. Às vezes a gente não precisa de muitas palavras, Fátima, uma só, uma pequena frase já toca a gente. Obrigada, minha amiga. E aí eu passo então a palavra agora para o nosso amigo Jorge, que vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Ele vai ler o item 8, o segundo parágrafo, dando continuidade ao que o Mário ontem leu. Então, Jorge, a palavra está com você, meu amigo. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Segundo parágrafo, né? Então, é a continuidade do se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Segundo parágrafo em diante. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for a causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. E se eles não pudessem um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino, enunciando, pois aquela máxima não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentamos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse, sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que ele praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam deferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar,
quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Bom, o que eu entendi aí nessa sequência? Eu peguei algumas palavras-chave para falar assim, muito rapidamente e resumir. Eu entendi que lá no início desse segundo parágrafo, tenta-se aí colocar melhor as palavras de Jesus, no sentido de você não ser um subalterno, submisso, né? E para toda a situação de agressividade que você recebe, você realmente, literalmente, dá a outra face para bater, né? Acho até que Jesus fez isso, mas acho que ele não cobra isso da gente diretamente. E aí ele simplesmente diz, a importância é que se você passar por esse tipo de agressão, qualquer tipo de agressão, é você não se vingar, né? Não alimentar a vingança. Hoje em dia, aí, com o esclarecimento da doutrina espírita, em tantos livros que a gente tem sobre esse tema, a gente sabe que alimentar a vingança pode ser uma porta gigantesca para processos obsessivos, né? E anos de sofrimento para vários lados. Então, acho que o primeiro entendimento lá do segundo parágrafo, eu acho que é esse. E, no final, eu fico aqui com, também acho que é uma máxima da nossa doutrina do cristianismo, né? Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, comenta uma das frases, né? Aquele que realmente não entende que essa é uma vida passageira, que isso aqui é uma escola, que a vida é eterna, por mais difícil que seja entender esse conceito da eternidade, se não acredita na justiça de Deus, aí fazendo um link com a questão da vingança e do processo obsessivo, no sentido de que lei de causa e efeito talvez seja uma das leis aí mais certas, né, que Deus deixou, a criação do universo, fica difícil a gente realmente ter essa paciência, ter esse entendimento e não buscar de nenhuma forma algum tipo de vingança ou retrucar ou revidar algum tipo de agressão que a gente possa estar sofrendo. E, por último, acho que fecha com chave de ouro lá todo o comentário do Kardec, né, quando vem o Espírito assinando a fala. Quanto mais vós elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E aí eu estava lembrando da primeira parte dos estudos, que o Carlos comentou, que no momento que ele começou a fazer um exercício lá, ele tem dificuldade com o trânsito, né? E ele entender que aquele irmão que está mais apressado, que está fechando ele, está com um problema maior do que ele, a partir que ele começou a fazer esse exercício, ele deixou de se sentir ofendido e o trânsito tem deixado cada vez mais de ser um problema para ele. Então, tanto menos a gente vai se magoar. Mas, para isso, a gente precisa realmente dar esse salto de pensamento, né? A gente entender que isso aqui é passageiro, é tudo prova, é tudo teste, entendeu? Ou seja, de múltipla escolha, dissertativa, seja uma aula que a gente tem que dar no PowerPoint lá na frente, a gente tem que passar. E entender que, passando, a gente está subindo o nível. Eu acho que é isso. Muito bom, Jorge. Você me fez lembrar, eu também modifiquei a minha maneira de agir no trânsito, sobretudo depois de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava ali na Barra de carro e eu estava na pista certa e a pessoa atrás de mim, piscando, buzinando em cima de mim. E eu falei, gente, o que é isso? Aí fiquei chateada, não vou sair não sei o quê, e continuei na minha pista, porque eu falei assim, eu estou certa, eu vou continuar aqui. E aí ela pegou e passou do meu lado. Quando ela passou do meu lado, que eu olhei, tinha uma criança toda ensanguentada dentro do carro. Quer dizer, ela estava com pressa porque ela estava socorrendo uma pessoa. Então, foi o que você falou aí. Vamos acreditar que aquela pessoa, sempre que está buzinando, querendo passar por você, te fechando no trânsito, ele está com um problema, com uma dificuldade, deixa ele ir. Você não sabe qual é a dificuldade dele. Deixa ele ir, que aí você não se sente ofendido. É exatamente isso. Obrigada pelo exemplo aí. Fernando, meu querido, levantou a mãozinha aqui? Boa noite, gente. Boa noite. Muito legal a dinâmica, ficou muito bom. O trecho até que o Jorge citou é uma das respostas do Livro dos Espíritos, Jorge, foi muito bem lembrado. Kardec fala que a felicidade é composta, Kardec não, os Espíritos respondem sobre a felicidade. São 3 componentes, é um tripé.
um material e 2 morais. O material é a posse do necessário. Aí quer dizer, cada um tem o seu necessário, né? Tem gente que acha que merece muito. Já tem outros que se consola com menos. Então, uma parte material, a posse do necessário. E 2 morais, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, mas é muito difícil ter fé no futuro se a gente não tiver com consciência tranquila, né? Então, assim, é fazer o possível, né, para não praticar coisas ruins, inclusive essa questão do trânsito e tantas outras, né? Mesmo se tratando de motoqueiro, né? Que eu sempre digo que, coitado, eles esquecem que deixaram a mãe em casa, que a mãe chora, né? E a questão dos exercícios eu achei muito legal, me lembrei da Fátima, né? Porque, de repente, a nossa paciência está magra demais, está subnutrida, e a nossa intolerância está obesa. Então, vai ter que fazer 2 tipos de regime: emagrecer as coisas ruins e engordar as boas. Aí é com a Fátima. Muito bom. Obrigada, Fernanda. Beijo, tchau. Muito bom, Luiz. O Jorge, ele delineou bem e ele até tirou a minha fala, que eu ia falar sobre o exemplo do Carlos, mas ele já falou, Carlos, aí não deu tempo nem de falar. Mas Emmanuel fala que o evangelho é para o espírito imortal e não para que a gente queira fazer tudo numa única existência porque acha que vai dar certo e não vai dar. A gente vai ficar frustrado e não consegue resolver nem o mínimo que nos era possível. A proposta, quando Kardec traz a parte moral do evangelho, como diz Sheila, é o exercício. É cada momento você se exercitando, porque aí você ganha robustez para que você possa enfrentar as dificuldades. E você oferecer a outra face diante de uma ofensa, por mais que seja fácil ler, é difícil de exercer. Mas se a gente não começar a tentar, quando é que vai vencer? Então, a proposta é para o espírito imortal. Muito bom, Evaldo. Muito obrigada, amigo. Roberto? Pessoal, eu estava antes da nossa reunião, eu estava assistindo a palestra do Marco Júvia, lá do Eurípides, né? Eu até não assisti até o final, porque nós vim aqui para a reunião, e é sobre a nova era. E é uma coisa muito interessante, né? Eu, quando ocupo, né? Eu, quando foco o meu pensamento na nova era, todas as dificuldades atuais, até os sentimentos mesmo desequilibrados que eu tenho, eles parece que tomam uma dimensão bem menor, né? É como se a gente fosse se elevando, né? E como também aí já foi falado, isso aí só é possível à medida que a gente compreenda e acredite na justiça de Deus, no comando de Deus, que as coisas não estão acontecendo ao acaso. Naquela página hoje anterior, né, que nós vimos, né, de quem era a página da Sheila, da irmã Sheila, né? É uma coisa interessante é que ali eu percebo que tinha alguns itens que são itens que a gente pode ter uma vigilância e quase tomar uma decisão de praticar aquele item. E outros são mais ligados a aspectos emocionais, que são mais complicados. Esses outros itens, a gente tem que ir procurando dominar essas emoções que sempre afloram do nosso subconsciente, exatamente com esse foco, como o Jorge colocou aqui nesse último trechinho, da vida futura, porque são coisas que não são decisões. Quando a gente vai ver, a gente já está envolvido por essas emoções. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Roberto. Norma? Oi. Vou fazer um link com o que o Jorge falou e com o caso que você colocou, seu particular, né? Vamos lá. Qual a emoção que estava te movendo? E qual a emoção que estava movendo aquela pessoa que estava atrás de você? A dela era medo.
com certeza. Olha como o nosso julgamento é equivocado, não só seu. Eu já fiz uma coisa, agora não, mas um tempo atrás, também assim, que o cara queria me passar, eu não deixei. Ele me passou, me xingou, depois ele parou e começou a me perseguir. Entendeu? Onde eu ia, ele ia. Onde eu ia, eu comecei a morrer de medo. Então, você vê, quando a gente não para, não freia esses nossos impulsos, olha o que a gente pode fazer com a nossa própria existência, de repente morrer a troco de nada, entendeu? Por quê? Porque aquele que está atrás de mim, acendendo um farol, ele está querendo dizer para mim que ele é melhor do que eu, sai da minha frente, é assim que a gente entende. Está querendo passar por cima de mim? Como? Mas aí a minha vaidade não deixa, não vai passar por cima de mim. Nossa, são coisas tão bobas que a gente fica até com vergonha de ter agido em determinados momentos dessa maneira. Depois do seu depoimento da Adriana, fortalece a minha convicção do meu respeito pelas mulheres dirigindo, entendeu? Eu realmente tenho que ser cuidadoso, cauteloso em relação às mulheres dirigindo. Botei ele mudo, gente. Gostaram, meninas? Botei ele mudo, deixa eu continuar aqui. Isso aconteceu comigo, Norma, tem uns 20 anos. Eu aprendi naquele momento, né, exatamente isso que você falou. Beijo, Roberto. Nós chamamos todas as mulheres. Marília, pode falar, Marília. Olha só, é só para a gente estar alertando, né, com relação ao início, os 20 exercícios, com relação à página que o Joel, que Kardec, do que da humanidade, quer dizer, são as nossas entranhas. Então, são essas entranhas que nós temos que disciplinar, que é difícil, não é fácil, mas nós temos que disciplinar isso. Porque hoje, no início da formação da Terra, eram os sons, né? Eram os fenômenos, né? Hoje não, hoje acontece menos um ou outro. Hoje são as nossas convulsões, né? São as nossas, então temos que disciplinar isso. É difícil, não é fácil. Não vem me dizer que é fácil, que não é. Eu estou tentando há muitos anos, mas é só isso, querida. Um beijo. Tá certo. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos que participaram. Eu vou pedir, então, uma outra pessoa para fazer a prece final. Nessa dinâmica que é do dia dos grupos de trabalho, a gente quer mais gente falando. Então, eu vou pedir uma outra pessoa para fazer a nossa prece final. Ana, não a irmã, a outra Ana, você pode fazer, querida? Seu microfone agora. Eu? Querida. Vamos lá. Jesus amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse estudo, por esse aprendizado. Agradecemos a espiritualidade maior, aos nossos companheiros que estão sempre do nosso lado, nossos mentores espirituais, aos nossos amigos socorristas que estão numa batalha, que precisam da nossa prece, do nosso amor, do nosso carinho. Que possamos, Pai, aprender um pouco mais, ser tolerantes, ter paciência para com todos, principalmente dentro da nossa casa, os nossos entes queridos, para podermos, Pai, passar para os nossos irmãos, companheiros, amigos, e que possamos, Pai, a cada minuto do nosso tempo, que estivermos sem fazer nada, possamos levantar o olhar e pedir a misericórdia de Deus por tantos que estão sofrendo, Pai, por tantos que estão precisando de uma palavra de amparo, de carinho e não podem ter. Agradecidos estamos, graças a Deus. Graças a Deus. A gente não começou com música. Se vocês tiverem 3 minutinhos, eu gostaria de compartilhar uma música que tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, tanto com os comentários da página do Ideal Espírita, como com o Evangelho. E tem a letra aqui, eu vou colocar para vocês.
sombras do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda a dor, que partilham o pão e o vinho são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas no que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas no que está cheio o meu coração. Minhas mãos. Paramos aqui para a gente não estourar muito tempo. Eu quero agradecer muitíssimo vocês. Eu estava nervosa, não sei se vocês repararam, eu estava bem preocupada para ver se ia dar tudo certo, a questão do tempo, da organização, mas eu acho que funcionou, a gente pode melhorar, né? E na quarta-feira tem mais. Quem quiser participar, a gente vai fazer a mesma dinâmica com a página 87, tá? Na quarta-feira. Então, quem quiser chegar mais cedo. Jane, quer falar? Nós agradecemos a você. Eu estava de obsessor de ninja nos grupos. Estava de ninja. Vamos botar ninja para aliviar teu peso. Era obsessor, não. Eu deixei a Jane passando por todas as salas para acompanhar, ver se estava dando tudo certinho. E eu acho que funcionou. Eu contei aqui, umas 10 pessoas hoje falaram, né? Teve uma participação maior, era isso mesmo que era o objetivo da atividade. Então, eu quero agradecer a vocês todos, tá bom? Uma boa noite, um beijo no coração. Mas, Adriano, mais importante, a gente não tem nota, não? Está tudo anotado aqui. Tem bônus horas. A Jane, ganhar a Jane era a olheira da Adriana. X9. X9. Ela entrava. Ela Isso, entrava no nosso estudo assim, de X9 repente. já rebaixou pra caramba. Eu gostei do Não, mas Ô, Adriana, eu quero fazer um desagravo aqui. Tem que fazer o exercício. Para, Roberto. Roberto, acho melhor você ficar quieto. Eu quero fazer um Tadinho do desagravo Roberto. aqui, que esse negócio de mulher Ninguém quer barbeira deixar. era antigamente. Hoje em dia as mulheres dirigem tão bem ou melhor que os homens, viu? Isso que eu falei. Dormi na cama hoje. Da mulher dele, hein? Puxão de orelha dele. Eu ia bloquear para todos Tadinho. sempre.
O que é o instinto de conservação do homem, mano? É verdade, Mário. Vai em cárcere privado, é isso? Verdade. Filme o microfone fechado não faz, né? Por quem tá quieto, rapaz? Mário, dá boa noite. Roberto, dá boa noite. Há muito tempo, Eu acho as mulheres devem estar ganhando lá. Tem que agradecer Inês, hein? Beijo, gente. Inês está por trás disso, Tá hein? fazendo a delação